Olá! Hoje eu vou responder mais uma pergunta frequente sobre o curso e a profissão de comissário de voo e é um assunto muito polêmico. A gente vai falar sobre peso e altura para exercer a função de comissário de voo. Então, pessoal, vamos falar sobre peso e altura para exercer a profissão de comissário de voo. E essa é uma questão que muitas pessoas procuram porque acham que tem uma estatura muito baixa ou muito alta, estão fora do peso, não vão conseguir ser contratados como comissário. Então, eu vou falar para vocês as experiências que eu tenho com os meus alunos nesses 12 anos de curso de comissário. E aí, vocês podem então tirar as suas conclusões. Mas eu vou falar sobre pessoas que conheço e sobre situações que eu também já vi acontecer, tá bom? Bom, primeiro a gente vai falar de peso. O peso, para entrar na companhia aérea, não existe o peso ideal. Normalmente, eles pedem uma média entre peso e altura, que é o que a gente chama de IMC ideal, mas as companhias aéreas brasileiras não fazem pesos, e nem medição de candidatos. Só que quando você envia no seu currículo, você precisa colocar nos seus dados qual é a sua altura e qual é o seu peso. Então, por ali, eu acredito que na hora de selecionar o currículo, a empresa possa entender o seu IMC e te convidar ou não para uma entrevista. Que também eu acho que esse ou não que eu falei não conta muito. A gente vai entender melhor, por exemplo, continuando a falar sobre peso, o que é importante na aviação hoje? É importante que você não tenha sobrepeso. Por quê? Porque não é bonito? Não, porque não é saudável para exercer a profissão de comissário de voo que você esteja acima do seu peso ideal. Trabalhamos a bordo de aeronaves sob pressão, pressurização todo o tempo. A gente tem uma carga de trabalho, a gente caminha bastante para um lado e para o outro no avião, a gente precisa organizar o carrinho que vai fazer o serviço de bordo. Isso tudo vai demandar que a gente tenha uma boa condição física. Então, todo comissário, se vocês seguem no Instagram ou conhecem alguém, vocês vão perceber que eles praticam exercício físico. E tem que praticar, porque senão a gente não consegue levar uma vida bacana, uma vida saudável nesse trabalho que é a bordo de aeronaves. Então, o sobrepeso, ele pode te dar problema no joelho, ele pode te dar problema na coluna. Por quê? Porque realmente o sobrepeso, para qualquer função, hoje não é vida saudável, que é aquilo que as pessoas estão buscando. Não é vida saudável a questão de ser contratado ou não. É vida saudável para realmente viver dentro das condições em que você vai ter saúde todo o tempo. Então, o peso não é uma coisa que vai te tirar do processo seletivo. Mas eu também acho que se você achar que está com sobrepeso ou acima do peso e for para um processo seletivo, a primeira coisa que vai te incomodar quando você chegar e ver os demais candidatos vai ser o seu sobrepeso. E aí, será que é legal você chegar num processo seletivo achando que está acima do peso, olhar para os outros candidatos que estão, na sua concepção, dentro do peso ideal e achar que você está compatível ali na hora da seleção? Então, é isso que você tem que pensar. Se você acha que está com sobrepeso, se você acha que está acima do peso, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com a sua saúde. A segunda coisa que você tem que se preocupar é de estar bem com você mesmo. Se você não estiver bem com você, você vai para o processo seletivo achando que você está acima do peso. Então, eu tenho uma aluna que acabou de entrar numa companhia aérea e ela está acima do peso. Ela estava quando foi fazer o processo seletivo. Ela acreditava que por conta disso ela não passaria e ela passou. Por quê? Porque ela chegou lá e não foi o sobrepeso dela que sobressaiu naquela seleção, foi a pessoa que ela é, a profissional que ela se apresentou, os valores dela. Então é importante também você saber que não é uma regra específica não contratar pessoas que estejam acima do peso, mas tenha certeza que uma vez que você for contratado e caso esteja acima do peso, a empresa vai colocar esse ponto com você como uma questão importante para a sua saúde, tá bom? Então, sobrepeso eu queria deixar claro porque é muito importante que você se sinta bem acima de tudo. Ok? Agora a gente vai falar sobre altura. Bom, nós temos as pessoas com baixa estatura e temos as pessoas
com uma estatura mais alta. O que fala-se na aviação sobre a altura? Se vocês olharem pela ANAC, não existe nenhuma regra especificada de uma pessoa que tem que ter no mínimo uma determinada altura ou no máximo uma determinada altura. Se você também for procurar saber com as companhias aéreas, passa a mão no telefone, liga para as companhias e pergunta: escuta, vocês têm um limite de altura para contratar uma pessoa? Vocês também vão ter a seguinte resposta: não, nós não temos. Mas a gente sabe que uma das funções que o comissário de voo exerce dentro da aeronave é acomodar a bagagem dos passageiros nos bins, né, que são os bagageiros onde guardam as bagagens de mão. E o comissário precisa acomodar essas bagagens durante o embarque. Ele também precisa, após o embarque, fechar os bins para que a gente possa decolar. E também, em caso de emergência, muitos equipamentos de emergência são colocados na altura do bin. Então, o que determina essa questão de altura é se a sua altura dentro da aeronave que a empresa trabalha vai fazer com que você cumpra essas funções a bordo, que é de acomodar a bagagem dos passageiros, abrir e fechar o bin e, em caso necessário, pegue os equipamentos de emergência. Então, levando por esse lado, a gente entende que a empresa tem uma aeronave que tem já uma determinada altura e, dependendo da baixa estatura, essa pessoa pode não conseguir alcançar esses bins. Então, a altura, essa é a forma de ser, vamos dizer assim, ser entendido de poder exercer a função ou não. Vamos fazer vou dar um exemplo prático para vocês, porque aí vocês ficam mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho uma aluna que ela tem 1,56 m e o sonho dela era ser comissária de voo. E falaram para ela que ela nunca ia conseguir porque ela tinha baixa estatura e isso não era possível. Bom, ela voou na antiga Avianca. E quando ela chegou para fazer o treinamento dentro da aeronave da Avianca, um dos treinamentos, ela então abriu o bin e fechou o bin. E aí ela relata para mim que ela se emocionou muito porque disseram para ela que ela jamais iria conseguir. Mas ela conseguiu e ela exerceu a profissão. Então, como é que a gente vai determinar uma média de uma altura para uma determinada situação de uma pessoa exercer ou não essa profissão de comissário de voo? Eu, Diana, não posso fazer isso. Então, o que eu faço? Normalmente, quando as pessoas me procuram que elas têm uma baixa estatura, eu já relato para ela a questão da condição que ela vai ter, né? Da dificuldade, talvez, de exercer a função a bordo de aeronaves que forem mais altas. E aí, pode ser que isso aconteça? Sim, pode ser. Nós temos hoje no mercado empresas aéreas que têm aviões que são pequenos, então devem ter pessoas com estatura mais baixa exercendo a função de comissário nessas empresas. Agora, normalmente, o que eu vejo, tá, é que as pessoas elas já cortam, já se limitam em função disso e sem entender direito como a coisa funciona. Então, se eu tenho uma aluna que, com a estatura de 1,56 m, trabalhou como comissária de voo operando o Airbus, que era o equipamento que a Avianca sempre operou, eu entendo que eu não poderia jamais colocar uma regra para ela, porque ela quebrou se houve regra em algum momento, tá? Então é importante que vocês entendam sobre esse mito de que gente baixa não pode ser comissário. Não é isso, vai depender da estatura e de qual avião essa pessoa vai operar ou não. Entenderam? Sobre a altura. Então eu não estou aqui para falar que pode ou que não pode, mas a gente precisa explicar que pessoas com baixa estatura podem ter, vamos dizer assim, menos chances no mercado onde a maioria das empresas operam com aeronaves muito altas. Pode. Então isso não é uma regra, tá? Isso é uma condição de exercer corretamente a função ou não. Então, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, vocês podem me perguntar. Podem deixar nos comentários, podem me mandar direct pelo perfil do Instagram. Agora, eu não estou aqui determinando altura, mas também não estou dizendo que qualquer altura é possível. Eu estou explicando o motivo pelo qual, muitas vezes, algumas pessoas não tentam,
por conta da baixa estatura. A gente tem aviação executiva, a gente tem empresa com aviões de pequeno porte e podem ser que pessoas com baixa estatura sejam contratadas nessas empresas sim, tá? Eu tenho também uma aluna que voa na Emirates e a Emirates, ela detalha, né, ela coloca como pré-requisito uma determinada altura e essa aluna ela tem 1 centímetro a menos do que aquele que é especificado. Porém, ela, durante o processo seletivo, alcançou a altura da medição que a Emirates faz. Então, imagina se ela se apega à altura que ela tinha e hoje ela exerce a profissão dos sonhos dela, porque ela foi atrás e conseguiu, então, alcançar aquilo que a empresa colocou como medida naquele processo seletivo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e caso eu possa ajudar em mais alguma coisa em relação a isso, eu vou sempre falar para vocês sobre a minha vivência, o que eu tenho de real, pessoas que eu realmente conheço, para explicar para vocês como as coisas funcionam no curso de comissário e na profissão de comissário de voo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.